Olá a todos. Na aula passada, nós encerramos o tópico de movimento em duas e três dimensões, fazendo a discussão com movimento circular uniforme e movimento relativo em uma e duas dimensões. Agora, na sequência, nós vamos começar o primeiro tópico de dinâmica com força e movimento 1. Sempre que falarmos em corpo, que geralmente vai acontecer, estaremos, na verdade, lidando com uma partícula, cujas características em geral são conhecidas, massa, volume, etc. Nosso objetivo é saber como o corpo vai se mover, uma vez que se conheça a localização da sua vizinhança. O Isaac Newton nasceu em 1642, morreu em 1727, só com uma nota de curiosidade aqui. O Galileu ele morreu exatamente no ano em que o Newton nasceu, assim como o Einstein nasceu no mesmo ano em que o Maxwell morreu. Então, como vocês devem ter percebido aí, nós temos uma espécie de lei da natureza de continuação de gênios. Mas voltando ao Newton, ele foi o primeiro a solucionar esse problema envolvendo força e movimento ao propor as suas leis e sua teoria gravitacional. Porém, é importante destacar aqui que essa mecânica newtoniana não fornece resultados corretos quando estamos lidando com partículas em alta velocidade, no caso, próximas à velocidade da luz. Nesse caso, nós precisamos fazer uma correção relativística usando a teoria da relatividade do Einstein. Da mesma forma que devemos abandonar a mecânica newtoniana quando estamos tratando de problemas em escala atômica, e nesse caso fazemos uso da mecânica quântica. Mas tirando esses casos especiais, a mecânica newtoniana funciona muito bem. Na verdade, a mecânica newtoniana nada mais é do que um caso especial dessas outras duas que eu acabei de mencionar. Beleza? Agora, quando a gente for falar da primeira lei de Newton, teve diversos pesquisadores, filósofos que abordavam esse problema do movimento muito antes do Newton nascer. Teve alguns que abordaram depois também, como por exemplo o Pierre Duhem. Mas antes do Newton, teve um cara muito conhecido chamado Jean Buridan, que ele nasceu aqui entre 1300 e morreu em 1358. Esse cara ele foi o cara da sua época. E ele já abordava questões sobre lançamento de projéteis e aceleração dos corpos em queda livre, antes mesmo do Galileu começar a arranhar os princípios mais básicos da dinâmica. O Jean Buridan ele ensinava a lógica e as obras de Aristóteles. Ele produziu muitos trabalhos que abrangem tanto a filosofia natural até a metafísica. Uma de suas mais famosas contribuições foi essa que eu destaquei aqui, a teoria do ímpetus, que mais tarde recebeu o nome de ímpetus de Buridan, que foi considerado na época a solução, vamos dizer assim, mais satisfatória para o problema do movimento antes do advento da mecânica moderna. Nessa teoria, quando um corpo era colocado em movimento, era-lhe comunicado um ímpetus, que faz com que o movimento continue mesmo depois que o corpo é abandonado. O ímpetus em questão, ele podia ser tão grande quanto for a quantidade de matéria que o corpo contém e quanto maior a velocidade do corpo. Essa teoria tentava explicar a queda livre. Ele explicava mais ou menos assim: a gravidade não somente faz com que o corpo caia, mas também imprime um ímpetus ao objeto que move o corpo em combinação com a gravidade e, consequentemente, o torna acelerado. O ímpetus cresce. O corpo, que era movido por uma gravidade constante e com um ímpetus continuamente crescente, agora se move cada vez mais veloz. Entenderam a ideia do ímpetus? Acreditava-se também que o corpo em repouso estava no seu, digamos, estado natural. E que para esse corpo movesse com velocidade constante, de alguma forma fosse impulsionado. Caso contrário, ele pararia naturalmente. Essa ideia, se vocês pensarem bem, não era assim tão ruim na época. Se eu tiver um livro sobre um carpete e lançar ele desse carpete, ele com certeza vai deslizar até parar. Para que o movimento continue com uma velocidade constante, bastaria continuar empurrando ele. Mas uma pergunta que eu posso fazer aqui a vocês é onde falha essa teoria? Bom, eu usei aqui o livro Deslizando sobre o Carpete. Mas se você, por exemplo, jogasse o mesmo livro num lago congelado,
a gente sabe da questão do atrito hoje, mas vamos dizer que eles não entendiam muito bem como funcionava isso. Você sabe que o livro vai deslizar por uma distância muito maior e depois ele vai parar, não é? Se a gente pudesse retirar, então, todo o atrito, o livro e a superfície, né? O livro não diminuiria mais a sua velocidade. Assim, não precisaríamos de uma força que mantém o corpo em movimento com velocidade constante. Além disso, essa experiência já derruba de cara, né, a ideia do ímpeto de Buridan. Beleza? Bom, mas como que seria então a primeira lei de Newton, de fato? Em geral, quando eu faço essa pergunta, os alunos acabam me respondendo a primeira lei de Newton como a lei de inércia de Galileu. Mas o Newton ele introduziu o conceito de referencial inercial, que Galileu não tinha introduzido na sua lei de inércia. A descrição para a primeira lei fica assim, ó, um corpo em um referencial inercial sobre o qual nenhuma força esteja atuando permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme com velocidade constante indefinidamente. Então, essa aqui é a conhecida lei da inércia, né? E a questão do referencial inercial, nós já discutimos esse conceito antes, né? Era aquela ideia que eu tinha colocado para vocês lá do ônibus viajando em linha reta com velocidade constante. Uma bola dentro desse ônibus, para alguém viajando dentro dele, estaria parada, em repouso, correto? Se o ônibus está em linha reta, com velocidade constante, essa bola fica parada do ponto de vista de um passageiro ali sentado. Isso faz do ônibus um referencial inercial. Contudo, né, se o ônibus frear ou fizer uma curva, o ônibus deixa de ser um referencial inercial, porque do ponto de vista do passageiro, que está ali parado dentro do ônibus, a bola vai começar a se mover sozinha. Beleza? Como próximo ponto, nós vamos discutir agora o conceito de força. A sua definição ela foi feita em termos da aceleração fornecida a um corpo padrão de referência. Um corpo padrão ele tem 1 kg. Ele é colocado sobre uma mesa sem atrito e é puxado em uma determinada direção aqui, né, com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Dizemos então que estamos exercendo sobre esse corpo uma força de 1 newton. E aqui, né, o sistema internacional, o newton é a unidade de medida para a força. Beleza? Assim, se um corpo está submetido a uma aceleração, existe uma força atuando sobre ele. Daí temos uma lei de proporcionalidade aqui, né, que força é proporcional à aceleração. Como a aceleração é um vetor, podemos atribuir a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração para a força exercida sobre o corpo. Mas isso, né, é uma condição necessária, não é suficiente para dizer que força é um vetor. Ela também precisa obedecer às leis de adição vetorial. No caso, um exemplo simples aqui é o que está descrito nesse gráfico. Imaginemos um corpo submetido a 4 newtons ao longo do eixo x, como estamos vendo aqui, e 3 newtons ao longo do eixo y, como podemos observar aqui. A primeira atua sozinha, produzindo uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado ao longo do eixo x, e a segunda 3 metros por segundo ao quadrado ao longo do eixo y. Se as forças atuarem simultaneamente, experimentalmente podemos determinar que a aceleração resultante é 5 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente a aceleração encontrada, né, se o corpo estivesse sob ação de uma força igual à soma vetorial de 5 newtons, como vocês podem observar aqui nesse gráfico. Isso implica, então, que a força obedece à regra de adição vetorial, provando que, de fato, ela é um vetor. O próximo ponto aqui é a discussão sobre a massa. Sabemos que a mesma força aplicada em corpos diferentes produz acelerações diferentes. Basta, por exemplo, empurrar, sei lá, uma bola de boliche e uma bola de vôlei. A bola de vôlei, né, certamente terá uma aceleração maior. Por isso temos uma relação aqui entre aceleração e massa, né, onde a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa do objeto, menor será a aceleração. Uma definição aqui de massa, na verdade, ela é escrita também em termos da aceleração. A massa de um corpo
é a característica que relaciona a força a ele aplicada com a aceleração resultante. Então temos uma definição aqui que até então não havíamos discutido. Então agora na sequência podemos avançar para a segunda lei de Newton. Temos aí então uma expressão para a segunda lei de Newton, relacionando tudo que nós já discutimos até agora. Somatório de todas as forças externas igual a m vezes a, onde a seria a aceleração aplicada ao objeto de massa m. Aqui na somatória nós temos os índices que vão de 1 até n, onde o n será o número total de forças aplicadas ao corpo de massa m. Beleza? Aqui escrito na forma vetorial, em geral nós vamos precisar decompor as forças nas 3 dimensões. Então, forças aqui no eixo x, y, z estão descritas nessas 3 equações aqui. Somatório das forças em x igual a max, então componente da aceleração em x para a força em x, e as equivalentes ao longo do eixo y e z. Tranquilo? Vamos reforçar então esses conceitos que a gente discutiu até agora com esse exemplo. Imagine um cabo de guerra devido a 3 pessoas puxando esse aro central aqui com essas 3 forças que nós estamos vendo aqui em direções diferentes, FA, FB e FC. Há um ângulo de 137 graus, que eu estou chamando de θ, entre FA e FB. Você tem o valor do módulo de FA 220 newtons, de FC 170 newtons, e queremos determinar qual que seria a força FB para que esse aro aqui fique imóvel. Então, o primeiro passo para resolver um problema de força é montar um diagrama de forças, que eu montei aqui para vocês. Temos para o nosso referencial o eixo horizontal x, o vertical y, e as 3 forças descritas acima, sujeitas nesse ponto aqui. O ângulo θ, que eu falei para vocês, é esse, entre FA e FB. Então, nós temos um ângulo φ entre FA e o eixo x, e um ângulo que eu chamei de alfa entre FC e o eixo x. O θ aqui, no caso, seria esse ângulo φ mais 90 graus. Eu estou fazendo isso para determinar quem que é o ângulo φ. Então, isolando o ângulo φ aqui, nós temos θ menos 90, que é 47 graus. Então, conhecemos esse ângulo φ. Esse aqui ainda não conhecemos. O próximo passo é montar um sistema de equações usando a segunda lei de Newton. E nós vamos fazer isso decompondo esses vetores FA, FB e FC ao longo do eixo x e y, como vocês estão vendo aqui. FC tem projeção em x e tem uma projeção em y. O FA tem projeção também em x e em projeção em y. O FB está paralelo ao eixo y. Como nós temos interesse em determinar quem é o FB, nós precisamos usar a segunda lei de Newton, de forma que a somatória das forças aqui seja igual a zero, uma vez que o objeto fique imóvel. Se ele está imóvel, não tem aceleração. Então, esse termo aqui vai a zero, somatória das forças igual a zero. Vamos abrir, então, essa expressão no eixo x. Quando a gente tem aqui no eixo x, lembrando a todos que a soma vetorial, os índices aqui vai de 1 até 3, porque nós temos 3 forças vetoriais no nosso diagrama de força. Agora, quando nós vamos aqui somente para o eixo x, repara que nós temos a projeção ao longo do eixo x por FC e por FA. Claro, você teria aqui, por exemplo, uma projeção de FB com cosseno de 90 ao longo do eixo x. Mas, como essa projeção é zero, ela não contribui para a nossa soma, os índices da somatória aqui eu vou levar em consideração somente aqueles diferentes de zero, beleza? Vamos fazer esse acordo aqui. Então agora, como nós só temos 2 projeções, que é devido a FA e FC, o nosso I vai de 1 até 2, beleza? Então nós temos FC cosseno de alfa, menos FA cosseno de φ. O menos FA cosseno de φ é porque reparem que a projeção de FA está apontando para o sentido negativo do eixo x. A projeção de FC está apontando para o eixo positivo, no sentido positivo. Então temos FC cosseno de alfa menos FA cosseno de φ igual a zero. Podemos determinar nesse caso quem que é
o alfa. Vamos isolar o cosseno de alfa aqui, como eu fiz, ó, ficou FA sobre FC cosseno de φ. Né? E o alfa nada mais é do que o arco cosseno desse termo que nós tínhamos deixado em evidência aqui. Substituindo esses valores na calculadora, né, de FA, FC cosseno de φ, você tem aí o ângulo alfa igual a 28 graus. Perfeito. Essa era uma grandeza, uma variável que nós não tínhamos. Agora, de posse dela, vamos para o eixo y. Né? No eixo y, o índice da somatória vai de 1 até 3. E isso é fácil de enxergar aqui, ó, porque agora nós temos 3 forças atuando ao longo do eixo y. Você tem a projeção de FC, aqui, ó, a projeção de FA, né? E o FB, que já era paralelo ao eixo y. Então fica FC seno de alfa mais FA seno de alfa, né? Menos FB, igual a zero. Igual a zero porque ainda o objeto também não se move, nem no eixo x, nem no eixo y. Vamos isolar então a força que nós queremos, FB. Vamos passar ela para o outro lado da igualdade. E aí temos FB igual a FC seno de alfa mais FA seno de alfa. Substituindo os valores numéricos na calculadora, não é difícil encontrar que o módulo da força FB é 240 newtons. Queremos escrever a forma vetorial dessa força. Como o resultado de força FB está aqui paralelo ao eixo Y, e nós já sabemos também qual que é o sentido, que é o sentido negativo, né? E ela não tem projeção em nenhum outro eixo, basta que a gente multiplique então aquele módulo, né, aquele resultado, pelo versor correspondente, ou seja, EY. Quando fazemos isso, ó, multiplica esse cara aqui por EY, você vai ter FB EY igual a 240 EY. O módulo vezes a direção, né, te dá uma contração de notação aqui como F vetor, né, e temos o 240 na direção Y. O sinal que está aparecendo aqui negativo é devido ao sentido que nós já verificamos ali quando fizemos o diagrama de força. Beleza? Então temos aí o resultado final para a força FB, de modo que aquele aro central fique em repouso. Ela tem que ter 240 newtons apontando no sentido negativo, né, do eixo Y. Beleza? Maravilha. Agora, vamos fazer uma rápida discussão aqui sobre outras forças que a gente vai precisar na hora de resolver problemas envolvendo a segunda lei de Newton. Uma delas aqui é a conhecida força peso. Né? Peso igual a m vezes g. No sistema internacional, peso também é dado em newtons. Uma coisa interessante aqui, que vale a pena destacar, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente fala que vai pesar alguma coisa, eu vou me pesar, e se pensar bem, isso é completamente errado, porque o peso não é a mesma coisa que o valor da massa, tá? O peso é dado em newtons e o valor da massa é dado no sistema internacional em quilogramas. O correto aqui é, quando você for pesar, vou medir a massa, beleza? É claro que usualmente a gente não acaba falando assim, mas seria a forma correta, tá? Uma outra força que nós vamos enxergar bastante aí no nosso estudo das leis de Newton é a força normal. Aqui nós temos um objeto de massa m, né, sujeito a duas forças. Uma é a força peso, né, que é a força que atrai os objetos para o centro da Terra, né, e essa aqui, força normal, é a força que a superfície exerce sobre o corpo. E ela é sempre perpendicular à superfície. Então, olha só, temos uma superfície na horizontal e aí temos uma força perpendicular a ela na vertical. Né? Para determinar essa força, você monta um diagrama de forças aqui, né? Para o nosso referencial, eu botei eixo X horizontal e Y na vertical. Como só temos força atuando ao longo do eixo Y, né? Nosso ponto de partida vai ser a forma vetorial. Aqui no caso é um I, tá? Onde I vai de 1 até 2, porque só temos duas forças, né, vetoriais. E como o objeto não se move, o somatório das forças vai ser igual a zero. Quando fazemos a decomposição ali no eixo Y,
Agora nós temos o I, que vai de 1 até N, onde N vai continuar 2, né? Uma vez que você não tem projeção dessas forças em lugar nenhum. Temos N menos mg, N no sentido positivo do eixo Y e mg no sentido negativo. E aí, olha só, o N é exatamente igual a mg. Esse caso, ele funciona quando você tem ali uma superfície horizontal e o corpo sobre ela, né? Essa conta aqui, ela muda se, por exemplo, no lugar de uma superfície horizontal, você estiver numa superfície inclinada. Então temos que ficar atento a isso, né? E refazer a conta quando for preciso. Uma outra força que vai aparecer no nosso estudo é a força de atrito. Nesse caso, quando há um atrito entre o corpo e a superfície, sempre que você fizer uma força numa direção, vai aparecer uma força na mesma direção, mas no sentido oposto. Essa força é conhecida como força de atrito. Tranquilo? E uma outra força que com alguma frequência vai aparecer é a chamada de tração ou tensão. Quando uma corda ou cabo está preso a um corpo e é esticado, dizemos que ele está sob uma tração ou tensão. Ela puxa o corpo com uma força T aplicada ao ponto de conexão entre o corpo e a corda, no sentido para fora do corpo. Como nós podemos ver aqui nesse sistema de polias, nós temos a conexão aqui, ó, com a tensão para fora do corpo, e aqui, quando nós temos um corpo sobre uma superfície, temos a conexão entre o corpo e a corda aqui, para fora, a tensão aqui T. Em geral, desprezamos a massa da corda, né? E no caso dessas figuras, onde ela está presa por polia, também desprezamos a massa e o atrito, né, da polia. Bom, para reforçar então esses conceitos, né, sobre essas forças que a gente lidou até agora, vamos fazer um exemplo. Aqui nós temos um exemplo desse John Massis aqui. Esse cara ele ficou famoso quando ele puxou um vagão de trem com os dentes na década de 70. Né? Mas vamos lá. Então, vamos supor que ele puxou com os seus dentes pela extremidade da corda com uma força igual a 2 vezes e meia o peso do seu corpo, fazendo um ângulo de 30 graus horizontal. Sua massa era 80 kg. O peso do vagão era 7 vezes 10 a 5 newtons, cerca de 80 toneladas. E ele deslocou por cerca de 1 metro sobre os trilhos. Suponha que as rodas não sofram resistência dos trilhos ao rolamento. Ele pede, então, nesse caso, qual era a velocidade do vagão quando acabou de ser puxado. Né? Bom, então, de informação aí nós temos a massa do John, que é 80 kg, o peso do vagão, 7 vezes 10 a 5 newtons, né? A força que ele aplicou na corda, que no caso é a tensão, 2 vezes e meia a seu peso, né? Então, mg aqui no caso seria o peso dele. E o ângulo que ele fez com a horizontal é 30 graus e ele deslocou o vagão por 1 metro. Como é um problema envolvendo força, o primeiro passo que a gente precisa fazer é montar o nosso diagrama de força, como eu montei aqui. Para o nosso referencial, o eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y. E quais são as forças que estão atuando? Nós temos a tensão, né, que ele aplicou na corda, que eu estou representando pelo T aqui, fazendo um ângulo θ de 30 graus com a horizontal. E temos a força-peso, né, apontando para baixo, né, puxada pelo centro da Terra, e a força normal, que é a força do trilho sobre o trem, que é perpendicular à superfície e para cima aqui. Ó. Nós queremos velocidade, e como nós não temos nenhuma informação a respeito do tempo, a equação mais rápida para a gente poder encontrar é usar a Torricelli, certo? Como inicialmente o vagão está em repouso, a velocidade inicial ao longo do eixo x é zero, certo? E para o nosso referencial, nós podemos considerar o x0 igual a zero, que seria o ponto onde o vagão estava parado e que depois começou a se mover. Então essa equação aqui, né, nós tá ao quadrado aqui, né, tiramos a raiz do outro lado e temos aí raiz de 2ax, né, vezes dzinho. Beleza, nós sabemos quem que é o d, precisamos determinar quem que é o ax. E para isso vamos usar a segunda lei de Newton. Como vocês viram ali no diagrama de força, nós temos 3 forças aqui, ó, vetoriais. A tensão, a normal e o peso.
Aí justifica o índice, os índices aqui da somatória, que vai de 1 até 3. Né? E esse M aqui, eu estou chamando, como é sobre o vagão, que tem uma grande massa, eu estou usando o M maiúsculo para a massa do vagão. Vou usar o M minúsculo para a massa do John. Né? Então, somatória das forças igual a MA. Vamos abrir isso aqui na dimensão x, né? No eixo x, decompor no eixo x. Só que agora, quando a gente vai lidar com o eixo x, nós só temos a projeção de t ao longo do eixo x aqui. Ó. Só temos uma força. Por isso, o índice da somatória mudou. Antes era 3 quando você lidava com a forma vetorial. Quando saiu da forma vetorial, ficou apenas 1. Então, nós temos a projeção da tensão ao longo do eixo x, que é t cosseno θ, igual a MAx. Né? Isolamos o AX aqui, nós temos t sobre m, né, vezes cosseno de θ. A tensão nós temos, né, que é 2 vezes e meio o peso do John, e falta determinar a massa do vagão. Mas a massa do vagão é bem simples, né? Nós sabemos que peso é igual a mg, ele deu a vocês ali quanto valia o peso, então vamos isolar a massa. Massa é igual a P sobre G. Então vamos substituir essas duas equações aqui nessa daqui, né? A tensão e a massa aqui. E a expressão para aceleração agora fica assim, ó, 2,5 mg sobre P sobre G cosseno de θ. Esse G que está dividindo aqui passa multiplicando em cima. Como vocês podem ver, a equação aqui ficou com G ao quadrado agora. E aí basta substituir os valores numéricos, né, que nós temos, que o exercício forneceu, nessa equação, e encontramos o módulo da aceleração 2,38 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, como encontramos a aceleração, vamos substituir na expressão que nós tínhamos isolado aqui de Torricelli, né? V igual a raiz de 2AXD. Então nós temos 2, né, vezes aqui a aceleração, que está entre parênteses, vezes a distância, que foi 1 metro. E encontramos a velocidade com que ele puxou com os dentes aquele vagão ao longo do eixo x de 0,22 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade. Para escrevê-la na sua forma vetorial, como só temos a velocidade em uma única direção, que é a direção ao longo do eixo x, basta multiplicar agora aqui pelo versor correspondente EX. Quando eu faço isso, você vai ter aqui, ó, a projeção da velocidade em x vezes o versor, a contração de notação de Vx e x te dá o V vetor. E aí temos o 0,22 EX. Então a forma vetorial final ficou assim, ó. Velocidade é 0,22 metros por segundo na direção x. Beleza? Então, isso encerra o conteúdo da aula de hoje. Tá? Eu fiz aqui alguns exemplos e eu pediria que vocês fizessem os demais que estão ali no livro. Tranquilo? Então, até a próxima.